Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho à Distância, promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida, obra trazida pelas mãos da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 167 na oração. Antes de iniciarmos, convido a todos para uma breve prece, nos unindo em pensamento, unindo os nossos corações através dos nossos melhores sentimentos. Vamos nos unindo também à equipe espiritual responsáveis pela área de assistência espiritual dessa casa tão abençoada. E todos juntos vamos até Jesus, esse mestre de amor, agradecendo pela oportunidade do encontro desta noite, pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite e que possamos assimilar os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. A epígrafe trazida pelo evangelista Lucas, no capítulo 11, versículo 1, nos conta Lucas que, estando Jesus num grupo, no lugar, no meio de uma multidão, um dos seus discípulos pede-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. E nos conta também o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que Jesus estava em casa de Simão Pedro. Na lição 18, ele vai nos trazer Pedro solicitando ao Mestre explicações, orientações a despeito da oração. E é quando Jesus, também abordado por um dos seus discípulos, onde ele pede: Senhor, ensina-nos a orar. E naquele momento, Jesus, ele vai proferir a oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical. Também está nos apontamentos de Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 13. Além de Mateus nos trazer este momento tão sublime, onde Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele vai trazer também orientações do Mestre, onde o Mestre nos sugere que todas as vezes que formos orar, para nos darmos a oportunidade do acolhimento. Então ele diz: entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. E em segredo o teu Pai irá ouvir, e em segredo ele irá também te responder. E Emmanuel começa essas reflexões nos dizendo: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todas as matizes nos vários cursos da fé. O que quis dizer o nosso querido Emmanuel? Que existem vários graus de entendimento com relação à fé, com relação à nossa disponibilidade de chegarmos até o Pai. Então todos nós, enquanto encarnados nesse planeta, todos nós irmãos, diante de um único Criador, bondoso, justo, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, nós vamos investindo, cada um de uma forma diferente, nessa relação com Deus. Então, por isso que Emmanuel ele nos fala de várias gradações, ou seja, vários graus de entendimento, de relação com o Criador. E vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. Muitas vezes, nós temos muita dificuldade para chegarmos
ao Pai. Por quê? Porque não cultivamos essa meditação, esse encontro, essa relação de conversa com o Criador. Temos dificuldades. E muitas vezes essa dificuldade é por conta da nossa educação religiosa, da forma com que nos foi descrito esse pai, muitas vezes um pai punitivo. Então, muitas vezes, para nós, ele estava tão distante. Jesus nos vem trazer um pai amoroso, justo e bom, tão presente. Ele vai dizer a Pedro: acredita, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas súplicas e orações são ouvidas. Justos e não tão justos, bons e maus, todas as súplicas dos filhos são ouvidas, porque esse é o Pai, amoroso, justo e bom. Porém, não compreendemos a proposta de Deus para conosco, dessa entrega, desse abrir os nossos corações, porque queremos daquela forma, daquele jeito que estamos pedindo. E sabemos que muitas vezes aquilo que pedimos é para nós o caminho da nossa perdição, não necessariamente o caminho do bem, o caminho que nos leva a termos uma vida de mais compromisso com a própria vida, mas de nos afastarmos desse Criador amoroso, justo e bom. E prossegue Emmanuel: os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com a ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. E Simão Pedro, ainda sendo amparado por Jesus nessas orientações, também tem dificuldades, demonstra dificuldades para chegar ao Criador. E ele vai abrir o seu coração ao Mestre, dizendo que ele não está sendo bem orientado na sua conversa com o Criador. Quando Jesus vai falar: enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retires da prece inquieto e desalentado, mas sempre que solicitarem as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É muito comum para todos nós sairmos da oração inquietos e desalentados, justamente porque a nossa súplica, a nossa rogativa, ela não condiz com aquilo que necessitamos, ou não estamos abrindo o nosso coração como deveríamos, com sinceridade, com lealdade, abrindo o nosso coração, rogando ao Senhor, não coisas, mas rogando ao Senhor a força que necessitamos, para que Ele nos ampare, para que Ele nos dê sustentação. Como devemos interpretar a oração? E Jesus nos orienta: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus, com o Criador. Comunhão, sintonização. Devemos apresentar nossos segredos, aspirações, dúvidas, amargores, incertezas, inseguranças, medo. É necessário, nos diz o Mestre, que a prece
se torne um elemento natural da nossa vida, como a própria respiração. Então chegará um dia em que nos encaminharemos ao Criador, em que a nossa rogativa com o Criador, ela se torne natural, como a respiração, como diz o nosso mestre querido, esse mestre que nos ensina a chegarmos até o Pai e confiarmos nele e abrirmos nos nossos corações, sim, com toda a nossa lealdade, porque Deus nos ouve, Deus sabe dos nossos anseios, daquilo que se passa ao nosso coração. Lembremos que Madre Teresa de Calcutá, quando foi abordada por uma repórter, ficou essa repórter super sem graça, porque quis essa repórter saber como era essa relação que Madre Teresa tinha com o Criador. E ela simplesmente diz que ela não fala nada e que o Criador também não fala nada, porque existe uma comunhão de sintonia entre os dois. E é isso que precisamos investir nessa nossa caminhada, essa confiança com esse Criador, para que Ele saiba realmente o que se passa no nosso íntimo. Não precisamos pedir coisas. Muitas vezes no nosso treino com esse Criador, temos estágios de pedir, também de agradecer, mas chegará um momento que nos conectaremos de uma forma muito rápida, muito intensa com esse Criador. E Jesus nos ensina o caminho, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos, em todas as oportunidades, não só quando acordarmos, mas durante o dia, várias vezes ao dia, muitas vezes de forma automática. Não tem problema, é assim que nós vamos exercitando essa nossa capacidade de chegarmos ao Criador. Não só quando vamos dormir, mas em todos os momentos. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Jesus nos garante que esse Criador vai nos atender sempre às nossas rogativas. Neste capítulo do Evangelho vai nos ensinar como chegarmos, como podemos garantir a transmissão do nosso pensamento com esse Criador e Ele nos ouvir. No capítulo 28, que é o capítulo seguinte também do Evangelho, Kardec vai nos trazer orientações dos Espíritos de como estreitarmos essa relação com esse Criador amoroso, justo e bom, principalmente no nosso dia a dia, trazendo para nós preces prontas, que muitas vezes é necessário nós entrarmos no automatismo para chegarmos a esse momento de conexão, como nos diz Madre Teresa de Calcutá, seguindo o seu exemplo da comunhão sem articular palavras. Mas precisamos treinar, precisamos acreditar que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos Deus muito mais próximo de todos nós, muito mais do que imaginamos. Lembremos-nos que todos nós nessa caminhada já trazemos essa certeza dessa força maior e todos nós, de uma forma ou de outra, instintivamente, olhamos para o alto sempre que precisamos, como se tivesse em nós essa disposição
de recebermos do alto as energias, tudo aquilo que necessitamos. É como se tivéssemos a certeza que está no alto, que está acima de nós, essa força maior. Pensemos nisso. Deixemos o nosso instinto também nos guiar nesse sentido. Quando olhamos para o alto e rogamos através dessa comunicação, através desse recurso chamado oração, chamado prece, deixemos que esse instinto que vem do alto, que vem de dentro de nós, essa certeza de que estamos sendo orientados pelo Criador. Usemos os recursos da prece em todos os momentos e tenhamos a certeza que estaremos amparados, fortalecidos pela luz, pela paz, pelo amor. Muita paz a todos vocês, meus irmãos. Que neste momento possamos receber do alto as bênçãos que necessitamos de saúde, de paz, de confiança, de certeza absoluta que as luzes nos alimentam a alma e que neste momento Jesus, o nosso Mestre, nos ampara com seu olhar e através de Jesus temos a certeza do amor de Deus nos amparando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho. Muita paz a todos, tenham todos uma excelente noite. Que assim seja, graças a Deus.